Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer a terceira parte da série Aprofunde Suas Raízes. Se você ainda não assistiu às outras duas, vou deixar um card aqui para você correr lá e assistir também. E aproveite para se inscrever neste canal para que você seja sempre notificado quando eu compartilhar novos vídeos como este. E vamos para o vídeo de hoje. No livro dos Salmos, capítulo 52, diz assim: Por que te glories na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos santos. No livro 1 do profeta Samuel, nos capítulos 21 e 22, está o relato de um episódio em que um certo homem chamado Doeg, o maioral dos pastores do rei Saul, viu Davi na terra de Nob e fez saber isso ao rei, que vinha perseguindo Davi para o matar. Por Doeg ter feito tal coisa, 85 sacerdotes, mulheres, crianças e até mesmo animais, todos na terra de Nob, foram exterminados sob a ordem do rei Saul, pois acusou os sacerdotes de traição e foi o próprio Doeg quem executou a ordem. Acredita-se que Davi escreveu o Salmo 52, referindo-se a Doeg quando falou do homem mau que não teme ao Senhor. Desde o versículo 1 deste salmo, Davi vem descrevendo e denunciando a maldade do homem em contraste com a bondade de Deus e a distinção entre o homem que confia em suas riquezas e aquele que põe sua confiança em Deus. Olha só o que Davi diz no versículo 7 e 8 do Salmo 52. Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre. Aqui Davi se compara com a oliveira para externar qual era o seu posicionamento ou a sua postura ante as circunstâncias em que vivia. É sobre esta árvore maravilhosa citada por Davi que eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Poderia enumerar aqui muitos textos bíblicos citando a oliveira. Sabemos que nada que a Bíblia faz referência é por acaso. A oliveira é uma árvore de alto valor simbólico em várias culturas e nos traz ricas reflexões que podemos aplicar à nossa vida. Vamos refletir um pouquinho sobre algumas curiosidades acerca desta árvore extraordinária. Acredita-se que a oliveira seja originária da parte oriental do Mediterrâneo, mais especificamente Irã, Síria, Israel, Palestina, e posteriormente espalhando-se por todo o Mediterrâneo. A Espanha, Portugal, Itália desenvolveram uma oliveira híbrida ou arbequina, que é usada nos pomares do mundo, de onde se extrai o azeite que usamos costumeiramente. Mas a Bíblia faz referência a um tipo de oliveira que compunha o cenário de algumas regiões, como por exemplo a Galiléia, onde está a sua maior concentração,
o Monte das Oliveiras, em Jerusalém, onde o rei Davi subiu chorando quando fugia do seu filho Absalão, que queria usurpá-lo o trono. Onde Jesus passava tempo em oração, onde ele ensinou os seus discípulos a famosa oração do Pai Nosso, onde ele foi preso para ser morto, e é de onde ele ascendeu aos céus após a sua ressurreição. O Jardim do Getsêmani é também conhecido por suas lindas oliveiras antigas. Foi onde Jesus orou ao Pai com a alma angustiada, pedindo que, se fosse possível, passasse dele o cálice, referindo à morte de cruz e o que ele teria que passar. Diferente das oliveiras híbridas que produzem precocemente os frutos com apenas 3 ou 5 anos de idade, as oliveiras originais ou genuínas levam cerca de 15 anos para atingirem a maturidade para só depois frutificarem. E frutificam por séculos. Assim como o cedro, a oliveira genuína tem raízes profundas e fortes, que podem atingir até 6 metros de profundidade, pelas quais obtém água necessária para o seu desenvolvimento. Podendo atingir até 10 metros de altura, a oliveira genuína possui um tronco grosso e irregular e uma copa ampla. À semelhança do cedro, ela também não está condicionada às circunstâncias climáticas para crescer ou desenvolver. Em qualquer circunstância, em qualquer terreno, ela segue seu curso, prospera e permanece verdejante. A oliveira não exige muita manutenção, a não ser algumas podas para a renovação ou para a maior produção e mais vigor. O sistema imunológico da oliveira é perfeita. Mesmo quando podada de forma agressiva ou indelicada, ela aceita a poda. E ainda que com um pouco mais de tempo, praticamente renasce ou renova-se e volta a produzir. Mesmo doente e velha, a oliveira continua dando frutos. É interessante que, em Gênesis 8, quando as águas do dilúvio baixaram, Noé soltou uma pomba que retornou com um ramo de oliveira em seu bico. A oliveira sobreviveu ao dilúvio. O ramo desta árvore no bico da pomba simbolizava renovo para Noé, sua família e para a terra. Outra coisa interessante sobre esta árvore é que tudo dela pode ser aproveitado: a madeira, as folhas, os frutos. Sobre as folhas, vou abrir aqui um pequeno parênteses. Você sabia que as folhas da oliveira podem contribuir e muito para a nossa saúde? Sim, o chá ou o extrato das folhas podem trazer inúmeros benefícios, como diminuir o nível de açúcar, a pressão sanguínea, baixa febre, acalma tosse e outras infecções respiratórias, é antioxidante, anti-inflamatório, antisséptico, trata a pele, combate vários tipos de câncer, auxilia no emagrecimento. Porém, o que agrega maior valor ainda à oliveira é o azeite que é extraído do seu fruto, a azeitona. Sobre o azeite, terei que fazer um outro vídeo para compartilhar com vocês reflexões profundas sobre o azeite, pois tem um grande valor natural. Mas o seu simbolismo espiritual é inestimável. Talvez eu faça um próximo vídeo falando sobre o azeite. Mas dizem que até o lugar onde estão plantadas as oliveiras, principalmente as centenárias ou as antigas, as genuínas, por causa das suas raízes, as outras árvores recebem saúde. Acredita-se também que o local onde elas estão traz paz para aqueles que desejam um lugar para reflexão e oração. Na Bíblia, podemos encontrar momentos em que Jesus esteve orando em um horto, onde haviam oliveiras, e há este costume até aos dias de hoje em Israel. Há ainda muitas curiosidades que poderíamos explorar aqui sobre esta árvore. No entanto,
deixaria este vídeo muito extenso. Mas podemos notar que a oliveira é símbolo de longevidade, perseverança, constância, frutificação, fidelidade, cura e vida. Ao meditarmos sobre esta maravilhosa árvore, somos ministrados e podemos aprender e aplicar algumas verdades à nossa vida. Lembremos que no versículo 8 do Salmo 52, que lemos anteriormente, Davi está se comparando com a oliveira verdejante, pois a sua confiança e segurança estava em Deus e por isso ele permanecia fiel e inabalável apesar das circunstâncias difíceis que ele vivia. Aprendemos com Davi que temer verdadeiramente ao Senhor, andar nos seus princípios e buscar nele força e refúgio nos faz firmes, fiéis e inabaláveis. E apesar das adversidades, injustiças, traições, podemos permanecer fortes, porque a bondade do Senhor não falhará para com o justo, e no tempo oportuno o justo florescerá e dará o seu fruto. Sabe, querido, querida, estamos vivendo num tempo, uma era, onde o imediatismo tem nos deixado acelerados, apressados, oprimidos, agitados. E ao estudar sobre a oliveira e olhar para a vida de Davi, comecei a refletir sobre o tempo e o propósito do Senhor Deus para as nossas vidas. Estamos tão cheios de metas, somos cobrados o tempo todo pela sociedade, pela comunidade em que estamos inseridos, pelos familiares ou até mesmo amigos. Corremos para atender às demandas que nos são impostas e nós mesmos nos pressionamos para alcançarmos resultados e começamos, ainda que inconscientemente, a competir, a nos comparar. Nos dedicamos à performance por causa deste jugo a que nos submetemos e nos esquecemos que cada um de nós nascemos com um propósito específico e há um tempo preparado para que tudo se cumpra. No caminho para o cumprimento desse propósito, há um processo indispensável que nos ensina e nos traz a maturidade e a capacidade que precisamos para aquilo que fomos chamados. Precisamos sempre buscar direção, conselho no Espírito Santo para caminharmos rumo ao cumprimento deste propósito. Por não entender isso, muitos de nós andam doentes na alma, fatigados e frustrados por não conseguir atingir tantas metas que nos foram e nos são sugeridos pelo mundo ou por este século. Como filhos de Deus, somos chamados a frutificarmos. Há uma parábola no livro de Juízes, capítulo 9, em que as árvores convidaram a oliveira para reinar sobre elas. E olha o que ela respondeu às outras árvores. Deixaria eu de produzir o meu azeite com o qual honro a Deus e aos homens só para dominar sobre vocês? A oliveira conhece o seu propósito, porque o mais importante para Deus é que possamos dar frutos e não estarmos acima dos outros para dominá-los. Ele nos chamou e nos designou para darmos frutos, e o nosso fruto agrade a Ele e seja valioso para aqueles que nos cercam. Finalmente, meus irmãos, se estivermos plantados e enraizados em Cristo e nos alimentarmos da Sua palavra e das Suas promessas, de forma alguma seremos arrancados. Nenhuma circunstância ou adversidade abalará a nossa fé, mas permaneceremos firmes, fiéis, constantes e frutíferos. E em tempo determinado pelo Senhor, cumpriremos o nosso propósito com êxito e assim glorificaremos o nome do nosso Deus. A oliveira, mesmo sendo cortada ou até mesmo queimada, por causa das suas raízes ela brota novamente, trazendo novas oliveiras. Nossa vida aqui não é vã.
tudo o que vivemos refletirá para a próxima geração. Por isso é necessário que nos submetamos aos processos de Deus com paciência e temor. Bom, espero que este vídeo tenha abençoado tua vida. Se para você foi edificante, compartilhe com outra pessoa para que também seja abençoado em nome de Jesus. E eu fico por aqui. Um beijo. Que o Senhor Deus te abençoe.